Muito bem, meus queridos irmãos em Cristo, saúdo a todos vocês com a paz e a graça do nosso maravilhoso Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Paulo, muito obrigado por aceitar o convite, viu? Muito obrigado por esse desafio de ministrar a palavra do nosso Deus. Deus abençoe ricamente a sua jornada ao longo deste dia. Ao meu querido pastor Robson, tá frio aí, pastor? Muito bom dia, pastor. Dá um bom dia para esse povo aí, meu amigo. Muito bom dia, meu pastor Robson. Tá frio aí, viu? Pronto, bom dia, bom dia, bom dia. Na verdade, mas deixa eu olhar aqui, deve estar um friozinho aí, porque você sabe que a gente aqui no sertão, né, tá com 18 graus aqui, mas a gente tem uma sensação térmica de estar mais frio. Apesar que a semana passada eu estava em Feira de Santana, que estava 18 graus, mas estava sentindo muito mais frio do que estou sentindo aqui. Mas está frio, graças a Deus, chovendo, viu? Chovendo. A chuva caindo aqui, o barulho aqui no telhado, a chuvinha caindo, tá uma É maravilha. uma Bênção pura. benção. É bom demais, é gostoso Bom demais, demais. viu? Sertão com chuva é maravilha. É benção demais, é muita benção. Deus abençoe, meu pastor Robson. Hein, tamo junto. Estamos juntos. Vamos lá, vamos começar a nossa jornada de hoje, dando o pontapé inicial. Hoje, na 20 de julho, estamos próximo de completarmos aqui o sexto ano da Madrugada com Deus. Nós começamos em julho, o período da pandemia, e esse é o mês de aniversário da Madrugada com Deus. É muito bom compartilhar com vocês. Passamos juntos aqui 6 anos, estamos passando 6 anos juntos, Pastor Robson, com essa turma. Alguns vieram depois, mas é uma bênção podermos estarmos juntos, caminhando nessa mesma direção, com o mesmo objetivo, o mesmo propósito. E é muito bom ver aqui rostos de pessoas que começaram conosco e outros que chegaram e fizeram parte e fazem parte dessa jornada maravilhosa de estarmos buscando a madrugada com Deus, buscando a promessa da chuva cirúrgica. Eu não sei vocês, mas não tem mais jeito, amigo. Todo dia eu digo, Senhor, deixa eu dormir mais um pouquinho. Mas aí o sono vai embora, a gente tem que levantar, precisa. Tá no automático já, Pastor Robson, não tem mais jeito. Isso é maravilhoso. É muito bom estarmos juntos buscando a promessa da chuva cirúrgica. Sejam todos muito bem-vindos, que a paz e a graça desse Deus inunda o coração de cada um de vocês. Eu quero convidar o meu pastor Robson para nos apresentar a Deus nesse momento de oração, pastor. Pode ser, amigo? Pronto, amigo, na hora. Vamos orar então. Papai do céu, louvado seja o teu nome, Senhor, por tuas bênçãos em nossa vida, pelas misericórdias que se renovaram para nós nesta madrugada. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui unidos novamente neste propósito de buscar, em nome do Senhor Jesus, o batismo do Espírito Santo para esse dia. Estamos aqui no grupo da Madrugada com Deus, já há algum tempo, nos reunindo para clamar ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que nos batize com o Espírito, para que possamos ser instrumentos em tuas mãos, para compartilhar do teu amor, da tua salvação com aqueles que estão ao nosso redor. E mais esta manhã oramos para que o Senhor esteja conosco. Inclina os teus ouvidos, Senhor, aos clamores dos teus filhos. Aqui serão feitos pedidos de oração, aqui serão apresentadas dificuldades, lutas que temos. Neste grupo também temos vários pedidos. Que o Senhor incline os seus ouvidos, ouça o nosso clamor e, segundo a tua vontade, misericórdia e teu amor, o Senhor estenda a tua mão e atenda a cada um deles conforme o teu querer. Também vamos ouvir a tua palavra e oramos para que o teu Espírito sensibilize o nosso coração, para que a tua palavra viva penetre em nosso coração e nos leve a uma ação salvífica em favor daqueles que estão ao nosso redor. Nos dá a tua bênção, Senhor, e acima de tudo, a tua presença conosco neste dia e neste encontro, nesta manhã, é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Glória a Senhor. Deus. Amém. Muito obrigado, meu amigo, meu pastor Robson. Pastor, você é oficialmente o pastor da madrugada com Deus, né? Olha, Um abraço, meu pastor, Deus te abençoe, aí viu? outro. Amém. Vamos louvar o Senhor, vamos cantar da sua promessa, vamos cantar do seu amor, juntos compartilhando dessa bendita esperança. Vamos louvar o Senhor. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Vamos entoar essa linda canção. Para quem lembra, essa canção é muito bonita. Vamos ouvir aqui.
Senhor, atende minha oração. Necessito sim da tua poderosa mão. E quando a alma está batida, busco sempre aquela rocha que é mais forte que eu, que é mais forte que eu. Pois tem sido abrigo para mim e um consolo em cada aflição. E quando a alma está batida, busco sempre aquela rocha que é mais forte que eu, que é mais forte que eu. Ó Senhor Jesus, atende minha oração. Necessito sim da tua poderosa mão. E quando a alma está batida, busco sempre aquela rocha que é mais forte que eu, que é mais forte que eu. Ó Senhor Jesus, atende minha oração. Necessito sim da tua poderosa mão. E quando a alma está batida, busco sempre aquela rocha que é mais forte que eu, que é mais forte que eu. E quando a alma está batida, vou sempre àquela rocha que é mais forte que eu, que é mais forte que Essa música, ela tem um sentimento muito forte para mim. A primeira vez que eu entrei numa igreja adventista do sétimo dia, eu ouvi essa música através do grupo Menderson, aqui na igreja central de onde eu moro, em Camaçari. Eu fui tomado, pastor Robson, irmãos, por um sentimento que eu nunca tinha sentido. Eu ouvi essa música, meu coração, irmãos, as pessoas não entendiam, mas eu me derramei lágrimas naquela manhã de sábado, primeira vez que eu entrei na igreja adventista. E essa música, ela tem um peso sentimental muito grande para mim. Ela fala muito ao meu coração, me remota aquele tempo em que eu vivi um período muito difícil e o Senhor me dizendo através dessa música que Ele estaria conosco, que Ele estaria ao meu lado, que Ele me confortaria, que Ele ouviria a minha oração. Foi um momento muito, mas muito marcante na minha caminhada cristã. Primeira vez que eu ouvi uma música adventista foi esse louvor aí na Igreja Central. Nós vamos convidar alguns amigos para estar conosco em oração. Nós queremos convidar aqui a irmã Lúcia, Lúcia agora Azevedo, né? Lúcia Carvalho Azevedo, é isso mesmo? Bom dia mais uma vez, irmã Lúcia, pode abrir seu áudio. Ajuda aí, Robson. Precisa abrir o áudio. Isso, muito bem.
Bom dia mais uma vez, irmã Lúcia. Tá me Oi, ouvindo? irmão. É Bom esse, dia. é esse mesmo seu nome, Lúcia? Estou ouvindo. Lucélia Carvalho. Lucélia Maria Carvalho, agora Azevedo. Que maravilha! Deus seja louvado. Vamos convidar também para estar conosco aqui em oração a minha irmã Rejane. Eu vi Rejane por aqui, cadê o Egídio? Rejane, bom dia, irmã Rejane. Abra seu áudio, por gentileza. Rejane, está me ouvindo? O Egídio? Se estiver me ouvindo, pode abrir seu áudio. Está me ouvindo, Luz Rejane? Eu acho que não. Abri. Bom dia, Rejane. Egídio, Mário. Pronto, bom dia, Egídio. Graça e paz, homem de Deus. Bem-vindo. Maravilha tê-lo aqui conosco, Egídio. Quero convidar minha irmã Raimunda, lá em São Paulo. Bom dia, irmã Raimunda. Pode abrir seu áudio. Bom dia, Graça e paz, irmã Raimunda. Tudo bem com vocês? tudo bem? Muito bem. Então vamos orar nesse momento. Lúcia, apresente ao nosso Deus a nossa maior necessidade, que é o batismo do Espírito Santo, a promessa da chuva cerúlea para toda a igreja de Deus no modo geral e a esse grupo. A irmã, o irmão Egídio ore apresentando os pedidos do varal que ali estão, são muitos os pedidos. Interceda por esses pedidos, Egídio. E Raimundo, amiga, ore pelos nossos irmãos que estão nesse ministério que é muito, mas muito bonito, de estar pregando o evangelho nos presídios, nas cadeias, por aí afora. Em Salvador mesmo tem um grupo muito especial que oram, visitam e batizam pessoas nos presídios. Ore por esses ministérios, tá bom, Raimunda? Esses irmãos Tá que bom. estão levando o evangelho nos presídios, nos cárceres espalhados por esse Brasil afora aí. Lembrando sempre que essa é uma oração objetiva, para que você não fuja muito do propósito da oração. Vamos lá. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, somos gratos a Ti, ó Deus, pelo Espírito Santo ter nos despertado para estarmos aqui unidos, clamando a Ti, Senhor, pela promessa que Tu nos deste. Tu disseste que o Senhor Jesus iria aos céus, mas deixaria o Consolador para cada um de nós. Obrigado. Esta promessa aconteceu, Pai, ali no Pentecoste, como chuva temporã. E hoje nós aguardamos a chuva cerúlea, Senhor, sobre a nossa vida. Derrama o Teu poder sobre o Teu povo, Senhor, para que tenhamos força para Te buscar em espírito e em verdade e proclamar esse Evangelho do Reino a muitos que ainda não Te conhecem. Amém. Dar-nos o Teu poder, Senhor, nesta madrugada. E abençoa cada filho Teu aqui representado, derramando também sobre a vida deles o poder do Espírito Santo. É o que nós Te pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eterno Deus, glorioso Pai, também, Pai, estamos aqui para estar intercedendo, Pai, por todos os pedidos que se encontram no varal, Pai. Agradecer por muitos que já respondeu, também entender por aqueles que não foram respondidos ainda, mas no seu tempo será respondido. Então, Pai, clamamos e intercedo por todos os pedidos que se encontram no varal. Muitos pedem por filhos afastados, muitos pedem por pessoas que se encontram enfermas, muitos também pedem por porta de emprego, que só abre uma porta de emprego, muitos também pedem por uma regulação, também muitos têm pedido pelos filhos afastados. E o Senhor conhece, Pai, a cada pedido e a cada oração que foi pedido com sinceridade. Então, Pai, intercedo e peço que o Senhor assim responda de conforme a Tua vontade, o Teu querer, e venha ser realidade na vida das pessoas, e as pessoas sejam gratas, e assim de testemunho do Teu poder sobre a vida de cada um deles, através do teu responder a cada pedido que se encontra no varal, também no coração de cada irmão. Também te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.
Grandioso Pai que estás nos céus, graça te damos por mais esse dia na tua presença. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovaram mais uma vez em nossas vidas, Pai. Queremos te entregar cada irmão aqui, cada família representada em tuas mãos. Que o Senhor venha derramar bênção sem medida na vida de cada um de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom o tempo todo. Mas queremos te entregar, Pai, aqueles irmãos, aqueles missionários que tomam parte, Pai, tomam o tempo para levar a mensagem aos presídios, aqueles irmãos que cometeram algum delito, mas o Senhor abençoa cada pessoa, Pai, que leva essa mensagem no mundo inteiro, Pai. No Brasil, em todos os. A igreja tem pessoas que tomam tempo, Pai, para levar a mensagem. Que sejam alcançadas, Pai, as pessoas, que o Senhor liberte cada um que ouve essa mensagem e abençoa as famílias. Não é fácil levar a mensagem aos presídios, mas o Senhor é um Deus bondoso, um Deus que consola essas pessoas. Cuide de cada um. Fica conosco, Pai, em mais um dia, em mais uma semana. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, minha irmã Raimunda, obrigado, minha irmã Lúcia, e obrigado, meu querido irmão Egídio. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. E agora nós vamos estar num momento especial. Gosto demais desse momento que é a sala simultânea. Você terá aí alguns momentos para juntos com alguém estar em oração. Não esqueça, irmãos, quando o seu irmão pede oração, porque ele acredita que você vai estar orando. Então, você terá agora, a partir desse momento, a oportunidade de estar em uma sala simultânea, orando com o seu irmão. Depois a gente volta aqui para a sala principal, tá bom? Vamos aproveitar esses momentos. Muito bem, queridos, estamos de volta à sala principal e esse é um momento também muito bom, onde teremos a nossa reflexão. E hoje nós temos a alegria de tê-lo conosco mais uma vez, trazendo o recado do céu para nós nessa manhã, nosso irmão Paulo Francisco. Paulo Francisco de Itiúba. Bom dia, Paulinho, muito bom dia mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado também por aceitar o convite. Deus abençoe você ricamente, que traga para nós o alimento que precisamos para esta manhã, para este dia. Deus abençoe. Obrigado pelo convite, por ter aceito o convite, amigo. Amém, amém, louvado seja Deus. Eu vi o pastor Robson falando do frio. Bom dia a cada irmão, né? E eu fiquei pensando que eu estive em São Paulo, cheguei sábado agora, e fui para o Maranata lá de São Paulo, em Engenheiro Coelho. Mas, irmão do céu, eu nunca vi tanto frio na minha vida, misericórdia. E a minha agonia para vir embora logo. A minha irmã, faça a semana de oração aqui, jovem. Eu digo, irmã, não dá não, eu tenho compromisso, tenho que trabalhar segunda-feira e tal. Mas, irmãos, é muito frio, misericórdia. Deus é mais, né? E aqui tá mais suave, né? Tenho sentido quase nada, porque eu acostumei com o frio lá. Era agasalho o dia inteiro. Mas, irmãos, estamos felizes por estarmos juntos mais uma vez nesta manhã, e em nome de Jesus, eu quero convidar os irmãos para abrir as Bíblias no livro de São Mateus, no capítulo 14, no verso 22. São Mateus 14, 22. Vamos à meditação da palavra do Senhor nesta manhã. Eu vou fazer uma breve oração. Nosso Pai, nós te louvamos pela tua presença, pela tua graça, pelo teu perdão e pela tua direção. Estamos juntos neste momento, o momento que tu estavas sempre, Senhor, quando esteve aqui como homem, orando. Nós estamos aqui. Toma-nos em tuas mãos e abençoa cada vida, que venhamos compreender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. O verso 22 de São Mateus. Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar
e passar diante dele para o outro lado enquanto ele despedia as multidões. Interessante, irmãos, que a Bíblia nesse verso ela diz o seguinte, que Jesus insistiu, esse companheiro insistiu para que os discípulos fossem sem ele. Quem é que gosta de andar sem Jesus? Mas Jesus mandou que os discípulos fossem, enquanto ele despedia as multidões. E assim, quando Jesus manda, a gente tem que obedecer, né? Mas andar com Jesus não é sucesso, irmão. Não vale a pena. Não dá certo. Andar com Jesus, sem Jesus é andar só, né? Mas ele mandou que os discípulos fossem. E o verso 23 diz assim, ó. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em cair da tarde, lá estava ele só, em oração. Interessante. E na nossa visão, a gente imagina que Jesus não precisava orar, né? Mas orava. E nós precisamos orar? Aí, irmãos. Mas não oramos. Malmente, muitas vezes, rezamos. Por que rezamos, eu digo? Porque é a mesma coisa todo dia. Não tirar aquele tempo de conversar com Deus, aquele momento, entende? Um momento para abrir o coração a Deus através da oração. E a oração tem sido uma oração programada, a mesma coisa todo dia, o mesmo horário. E, às vezes, quem tira o tempo de orar? Quando acorda, tem oração. Quando vai estudar a Bíblia, tem oração. Estudar a lição. Quando vai sair de casa, ora. Quando chega em casa, ora. Quando chega no trabalho, ora. Quando chega no, vai desenvolver a atividade no trabalho, faz uma oração, pedindo a sabedoria divina. Isso é quem faz isso que eu estou falando, né? Quando vem para casa, ora. Quando entra no transporte, você pega um coletivo, por exemplo, um ônibus, lembra de orar? Não, vai de cara com o motorista, que é um ser humano, frágil, falho muitas vezes, pode adoecer ali dirigindo o transporte, como tem acontecido muitas vezes. E aí? Então, o tempo de orar, precisamos orar mais. Orar mais. Ele que dirige, ele que faz aquilo que ele não sabe o que está diante de nós. Entende? E a Bíblia diz que ele saiu para orar. E o versículo 24 é assim, ó, entrando no barco, entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. Eu fiquei pensando, irmãos, que coisa, não é? Quando Jesus mandou que eles fossem, eles foram, mas infelizmente o vento era contrário, o vento era grande, irmão. O que dizer desse vento? O mundo que estamos vivendo, ei, nós estamos sufocados, irmãos. O mundo tem apertado a gente de todas as maneiras, de todas as formas. Precisamos estar ligado a Cristo através da oração, da comunhão, porque a vitória é o Senhor que vai nos dar. A vitória pertence ao Senhor. Precisamos dessa comunhão, dessa oração a cada momento da vida. Porque às vezes a gente acha que pode, que sabe, que vai, mas as coisas não funcionam como nós imaginamos. E a Bíblia descreve que os discípulos remavam, mas infelizmente o vento era contrário. E quando eles remavam, ia em direção contrária. Eita, que situação, né? Quantas vezes a gente enfrenta situações na vida, irmãos? Está enfrentando uma situação tão difícil, mas eu te pergunto, como é que está a sua vida? Como é que está a sua comunhão? Quem está dirigindo a sua vida? Tem buscado a força, a direção e o poder de Deus para a sua vida? Temos buscado a presença de Deus? Mesmo porque não sabemos do amanhã, só Deus sabe do que poderá acontecer amanhã. Não temos ideia, irmão, das coisas que poderão acontecer. Entende? E a Bíblia diz que lá estavam ele. Mas acontecia o seguinte: as vigílias da noite, versículo 25, quando ele estava tão distante da terra, em direção contrária, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre as águas. Ei, você já pensou a quarta vigília da noite? Vamos dizer que a vigília fosse 2 ou 3 horas de relógio, 3 horas de relógio, vamos imaginar assim, que a quarta vigília da noite, vamos imaginar que tem duas situações, né? Existe, quando a gente vai à pesquisa, duas que a vigília seria 3 horas ou 4 horas de relógio.
Se for a primeira vigília da noite, vamos imaginar que terminasse 8 horas, a segunda terminasse 11, e por aí vai. Na verdade, amigos, a quarta vigília da noite cai na madrugada. Vocês imaginem os discípulos saindo ao pôr do sol, antes do pôr do sol, e começando a remar até a quarta vigília da noite. E o vento levando em direção contrária. Agora lá estavam eles sós, a sós, os discípulos, remando o barco, sem saber que direção estavam indo mais. Já era durante a noite, cansados, com fome. E agora, de repente, quando eles estão naquela situação, a pior situação possível. Ei, eu fico preocupado, sabe o quê? É que muitas vezes, irmãos, a gente não sabe o que poderá vir diante de nós. É por isso que precisamos da comunhão, da oração, da presença do Senhor, da presença de quem pode mudar a história, quem pode fazer. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu posso estar falando para alguém que está com uma grande dificuldade na vida, problemas, entende? Não sabe mais o que fazer. Ei, eu quero dizer para você que Deus sabe, viu? Ele pode. Deus tem o poder de resolver, de mudar a história, entende? De transformar a maldição em bênção. Mas eu digo para você o seguinte, que há muitos problemas que a gente enfrenta na vida que é para nós abrir o coração, buscar o Senhor, buscar a presença de Deus, buscar a direção de Deus, deixar Deus dirigir. Como é que está a sua vida? Está tudo dando certo? Está difícil a situação? Deus está na direção? Tem buscado o Senhor? Quando eles estão naquela situação mais difícil, cansados, com fome, de repente, o versículo 26. E os discípulos, ao verem-no, isso, no 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Eita, irmão. Agora você imagina, cansados, de noite, na madrugada, e o costume naquela região, a cultura, que existia um fantasma. Ei, que situação. Alguém já viu um fantasma, não? Irmão, eu tive o privilégio ou a infelicidade de ver um fantasma, e o negócio não foi fácil, não. Viu? O Mário ficou meio assustado, não, né? Porque eu vi um fantasma e eu vi um negócio feio, né? Eu trabalhava na mineração, não era servo de Deus ainda. No ano que Deus mudou minha vida. Eu trabalhava de sentinela no local sozinho, a 6 quilômetros de distância. E eu tinha uma sala pequena, uma luz fluorescente, e de noite eu ficava, era de 6 da tarde às 6 da manhã, segurança. E bem jovem, tinha 21, 22 anos, ia fazer 22 anos. E de repente, quando eu resolvi apagar a luz para cochilar, sentado ali mesmo. Era segurança, mas cochilava, não estava certo não. Esse é o problema nosso, que na hora de cochilar, na hora de a gente fazer segurança na nossa vida, a gente está dormindo, em vez de orar, de buscar, é ou não é? Fazer aquilo que deveria fazer. E quando eu apaguei a luz, irmãos, naquela sala, tinha um violão assim numa prateleira de alguém, sei lá, que era no escritório assim, né? Quando eu apaguei a luz, o violão tocou. Aí eu fui acender a luz de novo. Quando eu apaguei a luz de novo, o violão tocou de novo. Aí eu bati a mão no revólver, mas para atirar em quê? Que não tinha que ir atirando nada. Acendi a luz, não vi nada de novo. Eu digo, misericórdia, mas Deus é Deus, irmãos. Eu não estava conectado com Ele como deveria, mas Deus tinha um plano na minha vida, como Ele tem um plano na tua vida. Se estás passando por dificuldades, pode confiar. Deus está na direção. E sabe o que aconteceu? Eu acendi a luz de novo. Quando acendi a luz, irmãos, de novo, olhei no lado, não vi nada. Não vi nada. Eu digo, misericórdia. Sozinho. A 6 km de distância, onde estava a segurança, o restante do pessoal e tudo. Dentro de uma roça. Só tinha as máquinas comigo lá. Aí eu disse, pisca a luz. Eita, mas Deus é maravilhoso, né? Deus é Deus, irmão. Deus é Deus. Aí eu pisquei a luz, irmão. Quando eu pisquei a luz, eu vi o fantasma, acredita? Eu vi o fantasma. Sabe o que era? Quando eu pisquei a luz, eu vi um besouro entrando passando nas cordas do violão, e ele passava e tocava nas cordas e entrava para dentro do violão. Agora imagine se eu corro, ou outra coisa semelhante. Naquela época não tinha celular, era rádio amador, entendeu? Era uma dificuldade grande. Mas eu fiquei ali,
fantasma que nós vimos muitas vezes na vida é nós que provocamos, nós que causamos, né? E os discípulos aqui, quando viram Jesus andando sobre as águas, né? Ficaram aterrados com medo, né? E exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Você já pensou um homem gritar, irmão? Que é um grito de mulher? Ai, aquele grito fininho e tal, mas um grito de homem, um grito grosso de quem estava cansado, ou quem sabe com fome, e gritar. Que grito deve ser tido, tirando esse grito deles? É ou não é? Grito de medo, entendeu? E o pessoal até diz que homem não grita e tal, não tem medo, não tem o quê? É ou não é? E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que eles gritaram, mas Jesus imediatamente lhe disse: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Eita, irmão, que benção. Ei, Jesus está diretamente na tua vida. Ei, como que está a sua vida? Jesus está na direção. Jesus está atento. E a Bíblia diz que Jesus chegou, tem um ano, calma. Aquela voz mansa, irmãos. Chegou assim: ei, calma, gente, calma. Eu gostaria de poder imitar a voz de Jesus, entende? Calma, tenha um bom ânimo. Sou eu, sou eu. Não é fantasma, sou eu. E a Bíblia diz que naquele momento as coisas mudaram. A tranquilidade tomou conta do barco. O vento cessou. Ei, tu quer cessar o vento da tua vida? É Jesus que vai fazer isso. É Ele que vai cessar o vento, irmãos. Para tanto, precisamos tão somente confiar. Entende? Confiar. E Ele está na direção de tudo. Para não assustar com a presença de Deus. Entende? Não importa o que estejamos passando, Jesus está na direção. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Eita, irmão, vocês já imaginaram isso aí, não? Eita, Pedro. Pedro não era afoito, não. Pedro era confiante, ele tinha coragem. Ele tinha coragem. Mas não só e direção, e fixar os nossos olhos no Mestre, naquele que pode fazer. E diz a Bíblia que Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me e ter contigo por sobre as águas. Manda-me. E eu imagino que ele pensou o seguinte: se ele mandar, ele vai me dar suporte, ele vai me ajudar. Ei, Jesus mandou o quê? Ir por todo mundo, pegar uma toda criatura. Quem for batizado será salvo. É assim ou não é? Foi ele que mandou. E quando ele manda, ele dá suporte, irmãos. Ele faz a obra. É Deus que faz a obra. Como é que está a sua vida? Como é que tem sido os seus momentos? Nós estamos enfrentando um momento, às vezes, tantas igrejas. Agora são anos de oração jovem. Quantos jovens tem nas igrejas? Porque não temos conseguido ser o que deveríamos ser. Comunhão. Ser cristão. Viver em relacionamento com as pessoas. Ajudando as pessoas. Entende? A gente consegue trazê-la. Agora vai convidar fulano. Nós temos que nos aproximar, como Jesus aproximava das pessoas e atender a necessidade deles. Entende? Mas a Bíblia descreve aqui, irmão, o seguinte, que Pedro disse: Senhor, deixa-me ter contigo por sobre as águas. E aí Jesus falou: vem. Eita, que bênção. Assim ou não é? Eu não sei como que está a sua vida, irmãos. Eu quero dizer que Jesus está na direção. Ele tem o poder de acalmar a tempestade. Ele tem o poder de fazer um milagre que não podemos fazer. E a Bíblia diz que Pedro foi. Quando Pedro vai, ele começou a se achar, irmãos. Eu fico imaginando que Pedro, quem sabe, orou para o lado. Quando ele começou a andar, pisou na água, tranquilo. Tudo certo, que ele estava ligado no mestre. Estava olhando para Jesus. E quando ele pisou na água, tudo normal. Mas quando ele deu outra passada, de repente, ele olhou para o lado, desviou o olhar do mestre. E a Bíblia diz que ele começou a emergir, começou a afundar, né? O versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, és filho de Deus. Ei, Jesus quer abençoar e dirigir a sua vida. Entende? Eu vou tentar contar uma experiência para vocês em 5 minutos, mas segura a emoção aí, tá certo? Que eu vou fazer o possível para ser rápido.
Mas deixa eu te falar uma coisa. Como é que está a sua vida para o encontro com o Senhor? Eu estou falando para alguém que tem ligado a orar a Cristo, tem buscado a Cristo, tem estado ligado constantemente em Cristo, para que o vento do mundo que estamos vivendo, as tempestades, as dificuldades, a pressão não venha nos sufocar. Eu estava em casa, irmão, estava no trabalho no meio-dia e o Elton ligou para mim e falou: Paulo, aí falou o nome do rapaz, que até me fugiu agora, ele morreu, um jovem de 22 anos, irmãos. Ele estava pescando no barco e de repente disse que ele falou: vixe! E ele deitou. Era um jovem forte, grande, ele foi desbravador e estava afastado da igreja e infelizmente ele teve um infarto fulminante e ele caiu. Quando ele caiu dentro d'água. Caiu, deitou no barco, o barco é pequenininho, estreito. E quando ele caiu, o irmão soltou a linha e correu, pegou ele dentro d'água, mas não conseguia segurar. O lugar era fundo, em torno de uns 10 metros de fundura. E ele já caiu praticamente morto. E chegou o barco que estava um pouco distante, chegou outro barco, mas não deu para segurar e o rapaz afundou. E ele me falou meio-dia da sexta-feira. E foi isso que aconteceu 8 horas da manhã. E os colegas, alguém, o pessoal da comunidade foi mergulhar e tal, mas não conseguiram encontrar o corpo, porque era muito fundo, não dava para ir até embaixo. E quando era de tardezinha, a Cleide me ligou. Veja a necessidade de estarmos ligados a Cristo, irmãos. E disse: Paulo, o pessoal soube que o menino morreu, né? O pessoal está aqui aflito. E vem aqui para tu fazer uma oração. É 8 quilômetros daqui de Rômulo Campos, irmãos. E eu falei, digo, tá bom. Isso eram 5h10, 5h15 da tarde. Para mim lá. Aí eu fui fazer o pôr do sol e alguém falou assim para mim, assim, alguém aqui em casa: não vai não. Ore daqui mesmo que Deus faz um milagre. Ei, esse é o problema nosso. Não temos tempo de aproximar das pessoas, de abraçá-la, de mostrar a nossa presença, porque a minha presença e a sua presença é a presença de Deus. Esse é o problema que enfrentamos. Deus não está presente muitas vezes, porque eu e você não estamos. E devemos estar na comunhão para que a presença de Deus seja manifesta na vida das pessoas. Entende? Irmão, eu cheguei em casa no pôr do sol, ia dar 6 horas, eu pensei, fiquei incomodado, eu digo, eu vou lá. E aí, amigos, peguei a moto, nem chamei o menino que vai comigo. 6h05, eu tinha um estudo aqui 7 horas da noite. Um pequeno grupo que eu uso como estudo. Mas é um estudo que eu uso lá no pequeno grupo. Eu saí, irmãos, quando eu estava próximo ao local, eu fiquei pensando, digo, Senhor, e eu vou fazer o que lá? O que eu vou fazer lá? O cara morreu pela manhã, está afundado dentro da água, não encontro o cara, e o que eu vou fazer lá? Eu vou dizer o quê? Eu vou abrir o quê? Que passagem bíblica? Para o pessoal, o que eu vou fazer lá? Digo, aí entrei em desespero, irmãos. E andando de moto, devagarzinho. E pensando, digo, valeu, meu Pai do céu, o que é que eu vou fazer lá? Aí Deus é Deus, irmão. Deus é Deus. Deus tem poder. Deus está presente. Deus conhece a minha e a sua necessidade. E quando Deus manda, ele acompanha. Quando ele diz a Pedro, vem Pedro, ele te ia dar o suporte, irmão. Mas se estivermos ligados a Cristo, vai dar tudo certo, acredita? Na hora, Deus assim baixou. O Salmo 121. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? De onde? De onde me virá o socorro? De onde? Eu imagino que o salmista estava numa situação muito difícil na vida, que não sabia mais o que fazer, não tinha para onde correr, não sabia o que fazer na vida. E disse, Senhor, de onde? Não estou vendo solução, não sei o que fazer da minha vida. E Deus deu essa passagem, irmãos. E o versículo 2, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eu abri a Bíblia, né? Quando eu cheguei lá na casa, irmãos, e Deus disse assim, e você conta o seu testemunho. O pessoal já me conhece lá, eu faço parte da formação da igreja lá, conheço com um membro só. Irmãos, quando eu cheguei lá, tinha muita gente fora da casa, muita gente dentro da casa e muita gente no quintal. Eu convidei o povo, gente, entra aqui, que Deus mandou que eu viesse aqui fazer uma oração, mas é coisa rápida. Eu queria convidar vocês, mas vamos fazer uma oração aqui dentro. O filho tinha morrido, estava afundado dentro da água,
Já tinha quase 12 horas de relógio. E agora o que fazer? O desespero tomou conta da família, o pai. A família estava desesperada, sem saber mais o que fazer. Mas já tinham entrado em contato com os bombeiros estavam vindo de Juazeiro. E aí, irmãos, o povo encheu a casa, aquele silêncio dentro da casa, mais de 30 pessoas dentro da casa. Quase acaba, a casa não cabe o povo. E a família, conversei com ele tudo, e abri a Bíblia, irmão, e falei que Deus podia fazer o impossível. Né? Deus tem o poder de fazer. E quando o versículo 2, no verso 2, o quê? Eleva os olhos para o monte, de onde virá o socorro. O verso 1, o verso 2, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eu falei, ó, se Deus foi capaz de fazer o milagre, criar o mundo do nada, o que mais ele não poderá fazer? Eu quero dizer para vocês, Deus tem poder e ele está na direção. Eu estava com meu filho na Itiúba, a 16 quilômetros de Rômulo Campos. Conversei com ele e tudo, mas infelizmente vim embora. Eu vim no carro e ele veio na moto. 1 quilômetro depois ele me ligou, meu pai, eu não consegui pagar o negócio não. Eu digo, tá bom, a gente paga no aplicativo, tá bom. Ele ligou para se despedir, eu não sabia, irmãos. E eu vim. Quando eu cheguei em casa, demorou um pouquinho de tempo, uns 20 minutos, recebi uma ligação. Mas eu nem dei atenção, uma mensagem, aliás. Depois o Natan, o outro irmão dele, me ligou, meu filho. Pai, disse que o pai me teve um acidente no Clube do Jaba, daqui a 1 quilômetro e pouco, irmão, de casa. Eu digo, não, não sai daí não. Aí ele foi lá, irmão, quando ele chegou chorando, eu me ajoelhei aqui em casa. Isso aqui eu contei lá. Eu me ajoelhei aqui em casa e disse, Senhor, eu não sei na verdade o que aconteceu, mas tu sabes. Então honra teu nome na minha vida. Eu preciso de força, eu preciso permanecer em pé. E assim, irmão, fui pro lugar. E eu vi a pior cena que um ser humano pode ver. Você chegar no lugar e ver seu filho que estava com você agaçado, todo esbagaçado. Caminhão carregado de areia. Ele vinha de moto, como vocês conhecem a história. E a moto baixou o pneu dianteiro, coisa do inimigo, mas permissão de Deus. E não teve saída, a moto ele conseguiu escapar, a moto saiu e ele não saiu. Ele conseguiu, não sei como foi aquilo. E, na verdade, irmãos, o caminhão carregado de areia vinha descendo a ladeira. Foi na baixa, passou por cima dele. Uma coisa muito trágica. E eu contei para ela, para a família, né? Eu digo que Deus estava comigo, me deu forças e eu permaneci de pé. Entende? Deus está com vocês aqui. Deus tem o poder de fazer o milagre. Vamos confiar, Deus vai fazer o milagre. As bênçãos vão cair, as coisas vão acontecer. Irmãos, foi 10 minutos mais ou menos com oração e tudo. E naquela oração que eu me senti sensibilizado e chorei na oração também, junto com o povo lá. Aquela coisa de Deus, acredita? E resultado, eu fui embora, irmãos. Cheguei de volta às 7h05 aqui. Os bombeiros chegaram às 7 horas da noite. E quando foi 7 horas, começaram a procurar o corpo. Quando encontraram o corpo, procurando o corpo, quando foi 10 horas, parou a busca, não encontraram. No outro dia, no sábado, pela manhã, começaram 6 horas da manhã, quando foi meio-dia, eles disseram, gente, não vamos, a gente vai parar a busca porque não estamos encontrando, não deu para encontrar, então a gente vai parar de procurar. Um açude muito grande, são 36 quilômetros de água, irmão. Mas o local estava no local que o corpo tinha subido. O corpo não ia aparecer, irmãos. O corpo não ia boiar. Já viu? Eu creio que no poder da oração, o que Deus fez, o milagre que ele fez lá. Quando foi chegou meio-dia, ele disse, bom, gente, vamos parar, não encontramos e tal. Quando eles estão conversando ali, irmão, borbulhou na água, bem próximo assim deles, assim. Eita, poder maravilhoso, já não é? Nosso Deus é poderoso, irmãos. Eles disseram, vamos descer mais uma vez? Desceram. Desceram no lugar. Vamos descer mais uma vez, então? Desceu no lugar. Quando desceram, encontraram o corpo, irmão, lá embaixo. O cara estava enganchado na madeira, lá embaixo. As madeiras ficam dentro d'água. O cara estava enganchado. Não ia boiar. Os peixes já tinham mexido já. Mas Deus mostrou o corpo. E tiraram o corpo no sábado. Meio-dia, mais ou menos. Deus fez um milagre, irmãos.
E para resumir a história, o restante, outro dia eu conto o restante todo completo, de outra oportunidade, mas o que aconteceu foi o seguinte: eles eram membros da Igreja Cristã do Brasil, os pais do rapaz, estão frequentando a igreja, a gente está trabalhando já com ele, tem visitado, entendeu? E Deus proverá o restante. Eu quero dizer para você o seguinte: Deus tem poder, basta confiar. E Deus tem o poder de fazer um milagre na minha e na sua vida. Confiemos no Senhor e vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na sobrevivência é o mesmo que morrer por não te adorar. Senhor, tua presença, minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só penso esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço uma aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração.
Louvado seja Deus. Paulo, é sempre bom ouvir, Paulo, suas experiências de vida. Sempre que eu ouço a história, a experiência que você passou com esse acidente do seu filho, meu coração treme. E glorifica a Deus porque vejo que você, pelo agir do Espírito Santo, superou esse momento. Não é fácil esquecer, mas certamente Deus tem trazido conforto, consolo e esperança no seu coração. Foi muito bom ouvi-lo, amigo. Deus continue te abençoando, te usando, que você seja sempre um instrumento de Deus para levar esperança e salvação, levar calma ao coração das pessoas que estão aflitas. Deus continue te abençoando, amigo. E aqui nós encerramos a nossa jornada de hoje, ouvindo essa experiência, o pão fresquinho, quentinho para nós nessa madrugada. Foi ótimo estar com vocês. Lembre-se, eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus que acalma as tempestades cuidará de cada um de nós. Amigo Paulo, suas considerações e a sua oração final, meu querido. Irmãos, nós louvamos ao Senhor pela força que nos tem dado, só Deus. Houve pessoas que falaram, você viu os familiares, o pai, mas a mãe não estavam nem aí, estavam lá vendo o corpo, o filho daquele jeito. Deixa que nós estávamos seguros nos braços do céu, irmão. Nem almoçar não almoçamos, imagina tomar nada, só água. Seguro nos braços do céu. É o que nós precisamos na vida. O olhar fixo em Jesus, que Ele sabe o que fazer, como nos conduzir. Deus tem a solução. Não importa o problema que estejamos passando. Essa é a necessidade de estar na comunhão com Deus. Certo? Não sei qual é o seu problema, a sua dificuldade. Eu quero dizer que Deus está atento. Mas por que então Ele não resolve? Porque nós precisamos entender que somos dependentes dEle. Quando a gente busca a sua presença, as coisas acontecem. Vamos orar então? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Né? Senhor nosso Pai, obrigado por estarmos juntos nesta manhã, nesta madrugada. Tu sabes que a nossa vida tem nos enfrentado grandes dificuldades. Cada um tem o seu problema, suas tribulações, mas temos um Deus que é maior do que todas as coisas. Tu conheces cada irmã, cada irmão que está conectado conosco nesse momento na oração. Atende a cada necessidade. Abençoa esta vida. Toma em tuas mãos, ó Deus. Se alguém com problema, com dificuldade, não sabe o que fazer, tu sabes. Tu tens a solução. Abençoa, Senhor. Abençoa esta vida, a nossa vida, a cada vida, durante todo esse dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe ricamente a vida de vocês, que tenhamos um dia agradável na presença desse Deus maravilhoso. E nós nos encontraremos na próxima quarta-feira em mais uma madrugada com Deus. Um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz e na graça desse Deus maravilhoso. Amém. Vamos